Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho interno, o trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 34, o trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Parágrafo 1º. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Parágrafo 2º. Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para a implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho interno, os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, sem dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 35, os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda às particulares. Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do estabelecimento penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 36, o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho externo, o limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 36, parágrafo 1º, o limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. Parágrafo 3º. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de um terço da pena. Item errado.
Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 37, a prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de um sexto da pena. Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 38, cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constituem deveres do condenado urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 39, constituem deveres do condenado. Inciso 1. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. 2. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. 3. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não constituem deveres do condenado indenização à vítima ou aos seus sucessores. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 39, constituem deveres do condenado, inciso 4, conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. 5. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. 6. Submissão à sanção disciplinar imposta. 7. Indenização à vítima ou aos seus sucessores. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constituem deveres do condenado conservação dos objetos de uso pessoal. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 39, constituem deveres do condenado, inciso 8, indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. 9. Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. 10. Conservação dos objetos de uso pessoal. Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 40, impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios.